E temos alguns itãs dos orixás. Itãs são lendas. Itã em Yorubá, na língua Yorubá, significa história, significa conto, significa lenda, significa que foi passado de geração em geração. E existe uma língua também, a língua Janduí, que Itã significa a grande concha. A concha. E se nós fizermos uma analogia com a concha de Iemanjá dando a vida, a geração da vida, então podemos dizer, eu não conheço essa língua Janduí, tá? Eu não conheço. Podemos dizer que a grande concha é a grande concha da vida. Temos que entender que alguns itãs são, como é que eu posso dizer? São muito humanos. É uma visão muito humana. Uma visão muito rasa pro entendimento divino. E se nós estamos falando que Umbanda é religião, e é religião, nós estamos falando do religar-se ao divino, do religar-se ao sagrado, do religar-se ao mundo superior. E se é o religar-se ao mundo superior, nós temos que entender os itãs como eles realmente são, que foram passados de geração em geração, contando histórias para explicar uma determinada situação e trazendo uma mensagem. A grande questão que eu vejo hoje em dia são pessoas que acreditam piamente nos itãs e trazem os itãs dos orixás para a nossa realidade aqui na Terra, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu posso citar aqui, inclusive tem até um amigo meu, que mora em São José dos Campos, ele estava me falando de uma lenda esses dias da Fúria de Ogum. Eu vou até contar essa lenda aqui. E nós estamos conversando e eu falei que a entidade dele passou uma mensagem sobre a Fúria de Ogum, que ele estava sob a fúria, ele estava com a Fúria de Ogum e ele tinha que bloquear essa fúria. E o caboclo passou lá os ensinamentos para ele lá, até que ele se sentiu melhor e bloqueou a fúria. Mas vamos entender isso depois. Essas lendas, elas humanizam demais os orixás. Mas nós temos que entender que são lendas, são itãs. E se são lendas, são itãs, são formas de passar o ensinamento. São histórias que passam o ensinamento de geração para geração. E verdade seja dita, o ser humano é um pouco preguiçoso, não vai estudar, não vai querer entender a lenda corretamente e acaba acreditando, por exemplo, que Ogum e Nanã são inimigos. Acabam acreditando, por exemplo, que Oxum é uma inimiga mortal de Obá. Aí se você se encontra uma filha de Obá e a filha de Ogum, elas passam a ser inimigas. Elas não conversam uma com a outra. Gente, eu não estou brincando, eu já vi pessoas fazerem isso. Eu não posso conversar com ela porque ela é de Obá. Eu não posso conversar com ele porque ele é de Ogum, eu sou de Nanã. Eu já vi, gente. Eu já vi. Eu não estou mentindo, não. Eu já vi pessoas falando isso. Por quê? Porque foi humanizado demais. Humanizaram demais esses ensinamentos. Vamos contar uma lenda aqui de Oxum, Obá e Xangô. Xangô era o rei e ele reinava absoluto em seu reino e tinha diversas companheiras, entre elas Obá e Oxum. E Oxum recebia todos os dias as graças de Xangô e o recebia em sua tenda. E Obá foi perguntar para Oxum o porquê de Xangô sempre chamar Oxum para sua tenda e não a chamava. Oxum, vaidosa, ardilosa, tampou o seu cabelo, tampou a sua orelha com o cabelo e disse: olha, é assim, Xangô adora um amalá com orelha, então eu dei a minha orelha para ele, mutilei o meu corpo e dei para ele comer. Por isso que ele me chama todos os dias para a sua tenda.
Oba, mas a orelha, mutilar o corpo, mutilar o corpo e a orelha. Oba ficou dias pensando, mas o seu amor por Xangô era tão grande que ela cedeu. Ela cortou a sua própria orelha, fez um amalá e foi dar para Xangô. Quando Xangô viu aquilo, a expulsou de seu reino. E Obá, sem entender nada, ficou triste, ficou dias chorando e foi conversar com Oxum. Quando chegou para conversar com Oxum, falou: Oxum, eu não entendo. Eu fiz tudo o que você me disse. Aí Oxum tirou o cabelo e mostrou a orelha intacta. E você acredita que Xangô realmente queria uma orelha? Como você é inocente, Obá. E aí tornaram-se inimigas para o resto da vida. Agora vamos entender dessa forma humana. Realmente Oxum mentiu para Obá, e Obá foi lá, fez um gesto e se tornaram inimigas. Humanizando, sim, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Ok? Foi isso mesmo. Agora, se nós pegarmos, vamos chamar os adjetivos, os fatores dos orixás, dentro da visão umbandista, não estou falando da visão do candomblé, não estou falando da visão das nações, não estou falando isso, dentro de uma visão umbandista, tá? Se nós pegarmos os fatores dos orixás, nós vamos entender que Oxum é emoção, amor, emoção. Xangô é razão, é justiça. Oxum, emoção, Xangô, razão, justiça. E Obá é aquela guerreira, é a mulher guerreira, é a que luta, é a verdadeira pororoca, aquela onda do rio, força, uma força brutal, e é a verdade. É aquela força. Quando ela tampa a sua orelha, Obá, que a lenda é essa, né, que ela começou a tampar a sua orelha para o resto de sua vida, para ninguém ver que ela tinha mutilado o seu corpo. Essa é a lenda. Na visão umbandista, por Obá ter um fator que se fala a verdade, aí ela não ouve nem a razão e nem a emoção. E por não ouvir a razão e a emoção, ela só vê a verdade. Então essa lenda traz uma mensagem muito bonita, que significa: não ouça a sua emoção, não ouça a sua razão, ouça somente a verdade. Não haja pela razão, não haja pela emoção, haja somente com a verdade.